Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Bom, aquilo que se imaginava que poderia acontecer acabou acontecendo lá no Internacional, né? O Internacional divulgou o boletim médico, vários jogadores estão entregues ao departamento médico, jogadores importantes. Bom, agora ficou claro, né? Por que o técnico do Internacional, o Eduardo Cudê, mudava, né? Os seus jogadores, tirava as suas principais peças, né, dos jogos, né, antes do término da partida e até mesmo antes dos jogos, né, estarem definidos. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e também compartilhar. Vamos lá então, gurizada. Vamos falar então a respeito dessa notícia, né? Um boletim médico divulgado pelo Internacional, né, que fala, né, a respeito de 3 jogadores, né, importantes aí, né, para o time do Inter. O Ener Valencia, o Charles Arangues e também o Johnny. O Johnny tem uma entorse, né, no tornozelo, foi cortado da seleção norte-americana, não viaja, fica em Porto Alegre tratando. O Arangues também, né, tem uma estafa muscular, né, não chega a ter lesão, mas se ele jogasse agora, por exemplo, no meio de semana pela seleção chilena, muito provavelmente, né, ele iria estourar. Ener Valencia, né, o Ener Valencia tem, né, uma contratura muscular, né, não chega a ser, né, uma lesão grau 2, né, mas é uma contratura muscular. Então, período de recuperação do Ener Valencia é de 15 dias. Então, o equatoriano também acabou sendo cortado da sua seleção. E o técnico Eduardo Cudê falou muito a respeito disso ao longo dos jogos, ao longo das partidas. Isso porque, né, ele foi muito questionado e por vezes muito criticado, né, pela imprensa, né, pelos colorados, né, pelos identificados, né, e pela imprensa isenta, né, por que ele tirava, né, na mesma atacada, né, por vezes o Ener Valencia, o Alan Patrick e também o Charles Arangues. Por que ele tirava, né, o Arangues, o Alan Patrick sempre no mesmo momento e depois, né, com o andar do jogo, se o jogo já tivesse definido, ele acabava tirando o Ener Valencia. Bom, importante contextualizar, né, o Arangues, né, vem de um período longo de lesão, né, a última partida dele havia sido ainda no ano passado, em novembro de 2022, né, ele tem uma lesão grave, ele passa por todo o período de recuperação, aí ele não tem uma pré-temporada, ele já entra no time do Inter com a temporada em andamento, então ele não faz, né, aqueles processos que o jogador, né, quando retoma suas atividades de uma pré-temporada costuma fazer. Então ele acabou tendo essa carga excessiva de jogos decisivos, tensão, altitude, como foi lá, né, em La Paz no jogo contra a equipe do Bolívar, a tensão da semifinal contra o Fluminense, um bom jogo no Maracanã, um bom jogo no Beira-Rio, mas o resultado não vindo, e depois nessa sucessão, né, de jogos ruins no Campeonato Brasileiro e em muitos momentos nítido ficando, né, os jogadores babando na gravata, né, jogadores com um cansaço extremo por conta de tudo isso que eu já acabei citando, né. O Alan Patrick é desses 3 pilares, né, do time do Brasil, do time do Internacional, né, o Ener Valencia, o Arangues e também o Alan Patrick. O Alan Patrick foi o único que fez pré-temporada, né? O Alan Patrick chegou no ano passado também, né? Ele chegou no meio do ano, sem pré-temporada, entrou, né, as competições jogando na Copa Sul-Americana, na Copa, no Campeonato Brasileiro, e ele sentiu, né, a temporada brasileira. E o mesmo vale também para o Ener Valencia, né? O Ener Valencia vem no mínimo há 2 temporadas sem férias, porque ele emendou uma temporada na outra, né? Ele começou lá em 2022 a temporada, né? E ele teve, né, ali em dezembro de 2022 a Copa do Mundo, depois ele seguiu jogando, né, até, né, terminar o contrato dele com o Fenerbahçe e vir aqui para o Internacional, né? Abriu a janela, no jogo seguinte da abertura da janela ele já jogou. Então ele vem aí de uma sequência de 1 ano e meio, de uma temporada e meia, sem descanso, jogando, né? E é um cara que necessita do seu físico, é um cara que necessita, né, estar bem fisicamente para poder performar dentro do campo. Então,
por isso que em várias partidas, né, o técnico Eduardo Cudê chegava em determinados momentos do jogo e em momentos em que ele analisava, né, que o jogo estava sob controle. A gente pode pegar o exemplo do Maracanã contra o Fluminense, depois do 2-1, o jogo ele está sob controle do Inter, né? O Inter é dono das ações e aí ele entende que é o momento de tirar, né, tanto o Alan Patrick como o Arangues, justamente para preservar esses dois jogadores para o jogo seguinte, que seria, né, contra o próprio Fluminense no estádio Beira-Rio. Obviamente que aí você faz os prós e os contras. Valeu a pena, né, preservar? Óbvio que não, porque o Inter acabou sendo eliminado. Mas tirar os jogadores e preservarem os jogadores no momento em que foi feito tinha uma razão. O Cudê não simplesmente tirou da cabeça dele que ele precisava poupar os jogadores naquele determinado momento do jogo, que era o principal objetivo do Inter em 2023, que era a Copa Libertadores da América. Então isso ficou bastante claro, né, com as lesões desses jogadores. Uma hora isso iria acontecer, estava bastante na cara, estava bastante encaminhado que esse problema, né, ele iria acontecer com os jogadores do Internacional. A carga excessiva de jogos, né, não tem descanso, né, os jogadores tendo que se readaptar a uma nova realidade da preparação física, né, e é importante sempre a gente salientar, né, a entrevista, né, que o Yuri Alberto deu ao Podpah, falando a respeito, né, do processo de pré-temporada do Eduardo Cudê. Ele disse que em alguns momentos ele tinha vontade de chorar, que ele não aguentava mais, mas ao longo da temporada ele disse que flutuava em campo, que ele conseguia performar e conseguia andar e não sentia absolutamente nada físico. E era o que realmente acontecia com aquele time do Inter em 2020. Por vezes não tinha o resultado, mas o time do Inter em 2020, ele tinha projeção física, né? Os jogadores corriam, os jogadores se esforçavam, né? Por vezes faltava qualidade, e realmente faltava qualidade. Aquele elenco de 2020 é muito inferior a esse elenco que o Internacional tem agora em 2023. Então, na minha modesta opinião, eu chego à conclusão de que o Eduardo Cudê ele é tão importante, tão imprescindível para o Inter em 2024, para ele começar, né, uma pré-temporada e para ele ter novos objetivos em frente. Começar um campeonato, não entrar com um campeonato em andamento. Acredito que o Cudê melhorou muita coisa da primeira passagem dele aqui pelo Internacional, ele melhorou também da passagem dele do Galo aqui para o Internacional, então ele vem evoluindo com o passar do tempo, né? Ninguém chega sabendo de tudo, ninguém chega sendo o senhor da razão. Com o passar do tempo, você vai entendendo como é que funciona. Ele já sabe como é que é o modus operandi aqui no Rio Grande do Sul. Então ele precisa recomeçar uma temporada, ou começar uma temporada com os jogadores que ele pretende contar, com os jogadores que ele acha que são jogadores importantes, e também uma coisa importante também que precisa acontecer no Inter, dar uma rejuvenescida nesse time, né? O time está muito veterano e as reposições também são veteranas. O Bruno Henrique chegou, está com 34 anos, o Arangues está com 36, o Ener Valencia está com 34, né? O Alan Patrick está com 33, então são jogadores que já estão, né, numa reta final de carreira, ou encaminhando aí uma reta final de carreira, né? Se o Inter não der uma rejuvenescida nesse time, claro, aí tu tem o Wanderson que tem 28 anos, tu tem o Maurício que tem 22 anos, aí tu tem o Johnny que tem 21 anos, o Vitão que tem 23 anos, aí tu dá uma rejuvenescida, o Rocher que tem 30 anos, mas aí tu tem o Mercado que tem 36 anos, né, agora completos em 2023, ano 2024 será de 37 anos do Gabriel Mercado, tem o René que tem 30 anos, então precisa dar também uma rejuvenescida no time. Mas eu acho que ficou claro, né, para todo mundo que criticava, né, o Eduardo Cudê em momentos em que ele acabava tirando jogadores porque ele entendia que os jogos estavam sob controle, e realmente os jogos estavam sob controle, e cada vez mais corrobora com aquilo que a gente vinha falando até aqui neste canal, que o problema nunca foi quem saiu, o problema sempre foi quem entrou. Quem entrou não estava performando da maneira que deveria performar, ou que
propriamente já performou no time do Inter. A gente pode citar um exemplo do próprio Bruno Henrique, que começou muito bem, fez 4, 5 jogos em altíssimo nível, todo mundo já estava querendo ele como titular, aí depois ele acabou tendo um declínio físico e técnico impressionante. O Carlos Depê no ano passado, titular incontestável, quando ele saía do time, ele era o termômetro do time, ponto de equilíbrio, quando ele saía do time, o time não funcionava, e esse ano ele começa muito bem, mas depois ele acaba, né, degringolando, né, acaba não conseguindo ter sequência, não conseguindo performar, né, e outros jogadores, né, que eram, né, importantes, né, faziam parte daqueles 13, 14 jogadores que o Internacional tinha o ano passado, e aí a gente inclui também o Pedro Henrique, que entrava sempre bem nos jogos, com velocidade, com drible, com gols marcados. No Campeonato Gaúcho ele foi até o artilheiro, mas que depois, na sequência da temporada, ele não conseguiu ter o mesmo resultado. Então, tudo corrobora para aquilo, né, que a gente vem falando aqui no canal e para aquilo também que o técnico, né, Eduardo Cudê vinha falando sempre nas entrevistas coletivas. O momento das substituições não é apenas para descaracterizar o time. Ele não fez aquilo porque ele queria dar chance para o adversário, porque ele é mau técnico. Muito provavelmente, né, ele recebeu um aviso do pessoal da fisiologia. Ó, o Alan Patrick tem possibilidade de jogar 75 minutos, o Arangues joga 60, o Ener Valencia pode jogar 85 minutos, enfim, aí tu tenta dosar. Aí chega um momento que alguns jogadores já estão no limite e eles já não conseguem, né, segurar mais a carga excessiva de jogos, viagens, treinos, desgaste, enfim, isso acaba pesando e eu até acho que demorou, né, para acontecer essa sequência de lesões. Eu esperava, né, essa sequência de lesões bem antes, mas o trabalho, né, do Eduardo Cudê juntamente com a fisiologia do Inter e também os seus preparadores físicos, né, fizeram com que, né, esses jogadores conseguissem ter um maior número de jogos, mesmo com o desgaste avançado, eles não terem lesão. Agora, né, no momento certo, pausa para a data FIFA, vai ter, né, possibilidade aí dos jogadores se recuperarem, né, dessas lesões, né, mas obviamente que fica, né, toda aquela explicação que o Eduardo Cudê dava, né, após as partidas, dizendo que ele, né, no momento que os jogos estavam controlados, que ele precisava poupar os jogadores porque os jogadores estavam exaustos e a qualquer momento eles poderiam, né, estourar, acabou se confirmando. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!